tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso técnico em enfermagem da Escola Técnica de Enfermagem, da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Na aula de hoje, nós vamos tratar de urgências e emergências traumáticas de tórax. Trauma de tórax. Eu sou a professora Márcia de Lorenzo e ministro a disciplina em conjunto com as professoras Ângela e Betânia. Bom, os traumas de tórax, eles se dão basicamente por dois mecanismos. Mecanismos contusos ou penetrantes. Os mecanismos contusos são as pancadas, né? E os penetrantes, como exemplo, a gente tem penetração por faca, por bala de tiro, né? Projétil, empalamento de objetos, etc. Na verdade, é preciso que se diga que nos traumas de tórax, somente 15 a 20% de todas as lesões torácicas precisam de uma toracotomia, ou seja, uma intervenção do tórax a céu aberto. As 85% restantes são tratadas adequadamente com intervenções relativamente simples, como um suplemento de oxigênio, um suporte ventilatório, analgesia e uma toracostomia, quando necessário. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma revisão sobre a anatomia do tórax. Deixa eu captar aqui esse link. Então, aqui na imagem, a gente vai conseguir fazer como se fosse um passeio pelo tórax, pela caixa torácica, e aí a gente vai revisando algumas estruturas, certo? Ampliando um pouquinho a imagem, tá? Numa visão de frente, o que temos? Temos aqui o osso manúbrio, aqui o osso externo, processo xifoide, clavícula direita, clavícula esquerda, tá? Temos os pares de costela, né? Primeira costela esquerda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e ainda por trás a 10ª. Deixa eu dar uma viradinha aqui. 10 pares de costela. Entre as costelas temos os músculos intercostais, tá? Músculo intercostal externo direito, músculo intercostal aqui, externo esquerdo, músculos intercostais internos esquerdos, músculos intercostais internos direitos. Deixa eu ampliar um pouquinho. A gente vai girando esse tórax, ó, e vai vendo, né? Ainda músculo intercostal. Aqui atrás nós temos músculos elevatórios da caixa torácica. Ó,
elevatórios das costas esquerdo, elevatório das costas direito, que é a coluna vertebral, faz um giro no tórax, você vê que existe irrigação, né, para essas paredes musculares. Vamos ver se a gente consegue. Nervo medial peitoral direito. Estou conseguindo. Veia axilar direita, artéria axilar. A gente vai dar um giro na caixa torácica e aqui embaixo a gente vai ver que a caixa torácica, na parte inferior, ela é recoberta na base dela, ela tem uma cúpula de músculo, que é o diafragma. Então, nessa imagem aqui, a gente vê o diafragma. Tá? E se a gente ampliar o diafragma, a gente vê que o diafragma é uma grande cúpula muscular, tá? Que faz movimentos que colaboram para a nossa respiração. Movimentos que permitem a expansão e a retração da caixa torácica. Atravessando esse diafragma, nós temos apenas uma parte do coração, aqui, o átrio direito, o esôfago, a artéria aorta do ramo torácico, nervo frênico direito, nervo frênico esquerdo, tá? Então, vou girar isso aqui. O diafragma divide as cavidades abdominal e torácica. O diafragma para cima, dentro da caixa torácica, ficam as estruturas responsáveis pela circulação e respiração. Vamos dar uma olhada superior. Se eu consigo. Isso. Consigo entrar aqui. Poxa, por que não está entrando? Aqui. Isso. Bom, uma vista superior, a gente tem aqui, ó, a traqueia, coluna vertebral, veia jugular externa, subclávia. Aqui dá pra gente ver um pouco os pulmões aqui, ó. Pleura, né? Pleura direita e a pleura esquerda. Vou tentar entrar. As pleuras são as membranas que recobrem os pulmões. Veja, a gente tem aqui os pulmões por baixo dessas pleuras. Pleura esquerda
pleura direita. E aqui, essa estrutura aqui é o pericárdio, que é uma outra pleura, sendo que essa recobre o coração. Esta estrutura que vocês estão vendo aqui é o timo, tá? Logo aqui abaixo já é o diafragma. Então, o que é que temos na caixa torácica? Pulmões, coração, traqueia, brônquios. Dentro dos pulmões tem outras estruturas, né? Os bronquíolos. Mas é importante falar dessas pleuras, que são as membranas que recobrem. Então, as pleuras pulmonares, né, elas são duas, na verdade. Uma delas recobre a própria caixa torácica. E a outra recobre o órgão em si, tá? Então, elas vivem, são duas pleuras, mas elas vivem, na verdade, muito coladas uma à outra, porém, elas permitem um certo deslizamento das estruturas. Deslizamento do pulmão no momento da respiração. É como se uma pleura deslizasse sobre a outra. Como quando a gente pega vidro, duas placas de vidro e coloca água entre elas. Elas ficam aderidas e ficam mesmo assim deslizando, tá? Vou voltar agora para aqui, para nossa apresentação. Bom, feita esta revisão, vamos falar agora sobre os tipos de traumas de tórax. São vários. Tem a fratura de costelas, o tórax instável, contusão pulmonar, pneumotórax, hemotórax, contusão cardíaca, tamponamento cardíaco, comoção cardíaca, ruptura traumática de aorta, ruptura de traqueia, brônquios, asfixia traumática, ruptura de diafragma. Cada uma delas tem a ver com o mecanismo de como ocorreu esse trauma, tá? E a gravidade também. Então, o prejuízo, né, a consequência de um trauma pode ser simples ou pode ser muito grave, tá? Quanto ao tipo de lesão, as lesões de trauma torácico podem ser classificadas como abertas, por exemplo, as lesões penetrantes, ou fechado. Quando é fechado, o tórax sofreu uma pancada, porém não houve rompimento, não houve destruição do tecido a ponto de abrir o tórax para o mundo exterior, né? A gente chama de trauma fechado, lesão contusa. Quanto ao agente causal, FAF, ferimento por arma de fogo. FAP, ferimento por arma penetrante, por exemplo, uma faca, um galho de árvore. E ainda os acidentes automobilísticos, também são grandes causadores de traumas torácicos. Quantas manifestações clínicas nós temos? Pneumotórax, eu vou explicar todos esses aí ainda para vocês. O pneumotórax pode ser hipertensivo ou não. Temos hemotórax, tórax instável e a própria contusão pulmonar. Quais órgãos podem ser atingidos dentro da caixa torácica? O pulmão, os pulmões, né, o coração, os grandes vasos que estão ali presentes, a artéria, a aorta, a artéria pulmonar, as veias cavas. E as lesões ainda podem acontecer no próprio diafragma. E essas lesões podem não acontecer separadamente também, elas podem acontecer em mais de um desses órgãos ao mesmo tempo. Bom, quanto ao mecanismo de lesão, trauma direto é aquele quando a caixa torácica é golpeada por um objeto em movimento ou ela vai de encontro a uma estrutura fixa, tá? No caso aí, a caixa torácica foi golpeada por uma faca. Mas poderia ter sido também, por exemplo, o corpo ter sido jogado contra uma árvore e um galho ter penetrado no tórax. Trauma pode ser por compressão, nos casos de desmoronamento de grandes pedras, tijolos, objetos pesados, construção civil, em cavernas, em escavações, grandes quantidades de barro molhado, pesado. E aí, no caso, o material cai e comprime o tórax. Lesões mais difusas na caixa torácica, mal delimitadas, e se a compressão for prolongada, podem causar asfixia traumática, apresentando cianose cérvico-facial
e hemorragia subconjuntival. Em crianças, acontece a síndrome do esmagamento com o mínimo de lesão aparente. Existem os traumas por desaceleração ou contusão. Você está num carro que vinha em movimento, uma freada brusca, uma desaceleração brusca, como essa da foto, faz com que o tórax entre em choque contra o próprio carro, no caso aí o volante. Isso causa um processo inflamatório que leva a edema e presença de infiltrado. Após cerca de 24 horas, pode levar a atelectasia ou quadro semelhante à pneumonia. No coração, leva a diminuição da fração de ejeção e alteração da função cardíaca. Quando o trauma se dá na aorta, emergência de artéria subclave esquerda e do ligamento arterioso, pontos de fixação, quedas de grandes alturas levam à lesão de válvula aórtica. Traumas penetrantes são geralmente os mecanismos mais comuns de traumas abertos. E aí, dentre esses traumas penetrantes mais comuns, você tem o ferimento por arma penetrante, pode ser uma faca, também chamada de arma branca, ou ferimento por arma de fogo. Os projéteis de arma de fogo, que, como vocês sabem, são de vários calibres. Quanto maior a potência da arma, quanto maior o calibre da bala, maior o estrago que faz na pessoa. O atendimento específico das lesões de trauma de tórax depende. Lesões com risco iminente de vida devem ser diagnosticadas e prontamente tratadas no exame primário. Se o médico detecta lá, a pessoa que está atendendo detecta uma obstrução de via aérea, um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, um tórax instável, um hemotórax maciço ou um tamponamento cardíaco, essas situações requerem intervenção imediata. Quando as lesões têm potencial risco de vida, elas devem ser suspeitadas, investigadas e tratadas no exame secundário, com um pneumotórax simples, um hemotórax, uma contusão pulmonar, uma laceração traqueobrônquica, traumatismo contuso do coração, ruptura traumática de aorta, ruptura traumática de diafragma, ferimentos transfixantes do mediastino. Pneumotórax. O que é um pneumotórax? É a presença de ar na cavidade pleural, que ocasiona o colapso pulmonar e pode acarretar insuficiência respiratória aguda. Como a gente viu lá na revisão, aquela imagem da caixa torácica, eu falei para vocês que os pulmões, eles são revestidos por uma pleura, que é uma membrana. A pleura que recobre os pulmões é chamada de pleura parietal. Uma outra pleura recobre as paredes da caixa torácica por dentro. Recobre aquela estrutura ali da musculatura, das costelas, só que por dentro. Essas duas pleuras, elas encostam uma na outra. Elas vivem encostadinhas. Entre elas existe um líquido, chama-se líquido pleural. Esse líquido pleural, ele é um líquido suficiente só para manter as duas membranas úmidas e em contato. Então, existe, na verdade, um espaço entre uma pleura e outra. Existe um espaço virtual entre a pleura parietal e a pleura visceral. E o ar, o pneumotórax, é a presença de ar nessa área, entre essas duas pleuras, é a presença de ar na cavidade pleural, que ocasiona o colapso pulmonar e pode acarretar insuficiência respiratória aguda. Como é que esse ar entra nessas pleuras, professora? Por uma pancada. Uma pancada nos pulmões pode fazer romper o parênquima do pulmão e o ar penetrar no espaço das pleuras. Uma perfuração no pulmão pode fazer, por exemplo, que uma facada pode levar à penetração de ar do ambiente externo para dentro dessa cavidade pleural. Quais são os sintomas que o paciente apresenta? Dispneia de intensidade variável, muitas vezes associada à dor torácica, hipertimpanismo, a percussão,
diminuição ou ausência de murmúrio vesicular à ausculta. Como se identifica um pneumotórax? Ele é confirmado pela radiografia de tórax. E nessa hora que se identifica, a conduta a ser tomada é a drenagem torácica, tá? A gente vai ver umas imagens aqui que ajudam a esclarecer melhor. Veja bem, essa moça está dirigindo um carro, o carro dá uma freada brusca, o tórax bate em direção à direção do carro. E aí o que acontece? Nossos pulmões são duas bolsas de ar. Na hora de uma pancada brusca dessa, a bolsa de ar se rompe. Tá? Aqui a analogia, a comparação. A bolsa de ar íntegra, e aqui na hora da pancada ela estoura. Pá! Na hora que estoura, uma estrutura que a princípio estava colocada desta forma, ela estoura e ela murcha. Tá? Os nossos pulmões, eles só vivem assim, nessa conformação anatômica, porque eles estão cheios de ar por dentro. E o ar está sempre se renovando aqui dentro. O ar entra e sai, entra e sai, entra e sai, mas entra e sai com uma pressão tal que mantém a estrutura sempre distendida, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Um rompimento na estrutura, como foi feito aqui nessa imagem, um rompimento nessa bolsa, faz com que o ar vaze para fora da bolsa e se acumule aqui na cavidade pleural. Isso aqui, azulzinho claro que vocês estão vendo, é a pleura. Então, um rompimento nessa bolsa faz com que o ar venha para a cavidade pleural. Tá? Para que a posição anatômica desse pulmão volte ao que era antes, a primeira coisa que tem que se fazer é retirar esse ar daqui. Porque esse ar, ele representa uma massa de ar que colabora para que o pulmão se mantenha comprimido. Tá? Então, é preciso sugar esse ar daqui, a palavra é essa mesmo, sugar, ele tem que ser sugado, tem que ser estabelecida aqui uma pressão negativa nessa área, como quem suga alguma coisa. A gente vai sugar, e quando você sugar, essa estrutura vai voltar, aos poucos ela vai voltando à posição anatômica de antes, certo? Está aqui para vocês não se confundirem, essa aqui é a pleura parietal. Está aderida às paredes do tórax, certo? Esse problema, né, do pneumotórax é possível de ser visto nas imagens de raio-x. Vamos comparar. Desse lado do tórax, você tem aqui a caixa torácica e você tem um pulmão expandido, normalmente, né? Ele contorna aqui o diafragma, essa estrutura aqui arredondada é o diafragma, ele ocupa toda a cavidade torácica. Essas estruturas que vocês veem aqui são os brônquios, bronquíolos, as ramificações internas do pulmão, tá? São muitas, como elas são muitas, elas dão esse aspecto enevoado à imagem. Quando você tem um pneumotórax, lembrem-se, este balão estourou e automaticamente murchou. Ele está todo murchinho aqui, ó. Pulmão colapsado, collapsed lung. Pulmão colapsado. Como o pulmão está colapsado, está murcho, toda a cavidade torácica fica mais escura, porque o raio-x não tem que penetrar nas estruturas próprias do pulmão. Ele penetra e não encontra nada para rebater a presença do raio, né? E aí ele vê tudo escuro, tá? Então, essa é uma imagem característica de um pneumotórax, e é um grande pneumotórax, diga-se de passagem. Pneumotórax bem grande esse aqui. Pegou o lado direito, pegou um lado inteiro da caixa torácica. Na tomografia, é possível ver também. A gente tem desse lado aqui, ó, o pulmãozinho normal, todo expandido. Aqui é o coração, coluna vertebral, tá? A pessoa está deitada de barriga para cima. Deste lado, a gente tem o pulmão colapsado. A bolsa estourou, o balão de ar estourou, murchou. E o espaço, que antes era ocupado pelo pulmão expandido, fica cheio de ar.
Aqui a pleurinha, que recobre a parede da caixa torácica, e tem uma outra pleurinha que recobre aqui os pulmões. O espaço entre as pleuras é chamado de cavidade pleural. Para que esta estrutura volte à sua posição anatômica, é preciso retirar esse ar da cavidade. E essa retirada é feita sugando com um dreno. Vocês vão ver como é que faz. Exercendo uma pressão negativa que retire o ar dessa área e não permita que ele volte mais. Essa retirada desse ar é feita através da colocação de um dreno torácico, como vocês estão vendo aqui, ó. Foi colocado um dreno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto espaço intercostal. Espaço intercostal é o espaço entre as costelas. Então, foi colocado um dreno no sexto espaço intercostal. Esse dreno, ele exerce uma pressão negativa nessa área. Ele permite que o ar saia e que não entre mais, tá? Então, o ar que está aqui dentro da caixa torácica, a tendência dele é sair, tá? Ele passa através desse selo d'água, vocês estão vendo aqui no dreno, borbulha essa água e sai, tá? Borbulha essa água e sai. Okay? O que a gente vê acontecer no dreno? Conforme a pessoa respira, a gente vê o nível da água subir e descer, subir e descer, subir e descer. Mas nunca o paciente vai ter uma força tão grande de inspiração que vai fazer com que o líquido chegue até lá dentro, tá? Isso não acontece. A gente só vê o líquido oscilar, subir e descer, subir e descer. Então, ele dá uma inspirada bem funda, ó. Inspira fundo. E quando ele solta esse ar, a tendência é que o ar que estava na cavidade pleural seja empurrado por essa mangueira, que ele é empurrado. Borbulha aqui e sai, tá? E quando ele inspira de volta, não volta mais ar, porque está no selo d'água. Volta um pouco do líquido, mas só uma osciladinha. Então, à medida que a pessoa vai expirando, o ar da cavidade pleural vai saindo. É assim que se trata um pneumotórax. É assim que funciona um dreno de tórax. O pneumotórax, quando ele pode ser tão grande que ele pode chegar a desviar as estruturas que estão lá no tórax, tá? Se houver uma entrada de ar contínua para dentro da cavidade torácica, sem nenhuma saída, a pressão começará a aumentar dentro do espaço pleural, levando ao que a gente chama de pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, gente, é um pneumotórax tão grande que chega a desviar as estruturas do mediastino. O mediastino é o espaço que fica no meio da caixa torácica. Ele é composto pela traqueia, pelo esôfago, pelo coração e as outras estruturas que passam bem aqui no meio, tá? Então, essa área é chamada de mediastina. No caso aqui, o mediastino é essa região, tá? Se a pressão de um pneumotórax for tão grande, tão grande, tão grande, ela pode acabar empurrando as estruturas do mediastino para o lado oposto ao pneumotórax. Vendo aqui, ele inclusive está falando, mediastinal shift toward right. Está dizendo que o mediastino está sendo empurrado para a direita. Isso a gente chama de pneumotórax hipertensivo. É quando o pneumotórax se torna tão grande que ele empurra as estruturas do mediastino para o lado oposto. Ele causa uma pressão dentro. Quais são as causas de um pneumotórax hipertensivo? Ventilação mecânica, com pressão expiratória final positiva, ou seja, barotrauma. Ventilação mecânica é um acidente da ventilação mecânica, tá? Trauma contuso do tórax, inserção de catéteres de subcávia e jugular interna.
um evento adverso, né, de uma inserção de catéter de veia central. Nessa imagem, a gente vê um pneumotórax hipertensivo. Você tem aqui, o pneumotórax dessa imagem aqui, ele está nessa parte superior aqui do pulmão, ó. Você observe bem direitinho, acompanhe o mouse que você vê o contorno do pulmão aqui, ó. Acompanhe o contorno. E aí você vê que a estrutura está diminuída. Olha o tanto de espaço que sobrou na cavidade torácica. Tudo isso aqui é espaço cheio de ar. E esse ar causa uma pressão, uma hipertensão dentro da caixa torácica, que acaba desviando o mediastino. As estruturas do mediastino são desviadas para o lado oposto. Aqui a gente vê o desvio, olha o tamanho da curva que foi feita aqui. Então, o pneumotórax hipertensivo é aquele pneumotórax que desvia as estruturas do mediastino. Mais uma vez, um grande pneumotórax, aqui é nesse lado inteiro, né? Desviando, olha onde o coração veio parar. Veja o tamanho do desvio que esse pneumotórax hipertensivo causou. Quais são os sinais que uma pessoa que está com um pneumotórax hipertensivo apresenta? Uma dispneia importante, taquicardia, ausência de murmúrios vesiculares de um dos lados do pulmão. O murmúrio vesicular é a ausculta, né? O médico põe o estetoscópio e não ouve nada. Claro que não ouve nada, não está entrando nem saindo ar, está com pneumotórax, né? Engurgitamento de jugulares, porque a pressão é tão grande na caixa torácica que acaba acumulando sangue nas jugulares. Assimetria torácica, desvio de traqueia, isso aí você vai ver na imagem raio-x, hipotensão. E um sinal específico é o timpanismo, a percussão do tórax. Qual o tratamento imediato para um pneumotórax hipertensivo? É a toracocentese. Ou seja, o médico vai penetrar aquele tórax, vai fazer um furo no tórax e vai drenar esse ar o máximo que ele conseguir. Né? Isso na emergência. Em seguida, ele pode colocar um dreno pleural e deixar esse dreno por algum tempo, uns dias. Como eu vou saber que o dreno está funcionando? Ora, você vai saber se o dreno está funcionando se ele borbulhar. Se ele borbulhar, significa que o ar está saindo da cavidade torácica e penetrando no selo d'água. Borbulhar é um sinal de que as coisas estão, de que o dreno está bem instalado e de que está funcionando. Tá? E esse dreno pode ficar vários dias, inclusive. Para que esse dreno funcione melhor, ainda é possível dar uma incrementada nele. É possível colocar esse dreno numa aspiração contínua com uma pressão de cerca de 10 a 20 centímetros de água. É uma instalação mais complexa que se faz de dreno torácico, né? Além de estar no dreno, numa certa parte do dreno lá, num dos suspiros, você coloca uma aspiração, tá? Se o borbulhamento for persistente por um período prolongado, acima de 10 dias, indica-se uma cirurgia para a sutura do pulmão, a qual poderá ser realizada por toracotomia ou por cirurgia vídeo assistida. Lembrando que toracotomia é a abertura do tórax, a céu aberto, tá? E aqui nessas imagens a gente vê, né, como é que o médico faz a colocação do dreno torácico. O dreno, ele é inserido geralmente no quinto espaço intercostal, o quinto espaço entre as costelas. O médico conta os espaços, localiza o quinto espaço intercostal, tá? Marcou ali, ó, ele faz uma incisão, faz uma abertura, penetra nessa abertura com o dreno, insere o dreno, sutura o dreno na pele e instala o coletor. Nesse coletor vai ser colocado aqui soro fisiológico
Você está vendo que aqui passa um caninho dentro. Esse caninho, ele é chanfrado, ó, ele é aberto, tá? Essa abertura tem que ficar totalmente submersa no líquido do soro fisiológico, tá? E assim que instalado o dreno, com o coletor e o selo d'água, você já vai começar a ver o borbulhamento. O ar sai da cavidade torácica, penetra por aqui, agita a água, fazendo borbulhar, e a própria bolha, ó, vem para essa outra área aqui do dreno. Daqui ela vai embora para o ar ambiente. Isso aqui é o que a gente chama de suspiro, tá? Aqui, perdão. Aqui é o que a gente chama de suspiro. Esse espaço aqui, ele existe para que, se for o caso, a gente conecta aqui um outro sistema de dreno desse e acrescenta aqui a pressão negativa. Coloca na sucção de 10 a 20 centímetros de água e deixa sugando. Mas isso aí não é em todo caso, não. É só quando é necessário sugar, tá bom? Muitas vezes, basta a simples instalação do dreno já resolve. Aqui como é que fica o dreno depois de inserido, né? No quinto espaço intercostal. Isso aí, a enfermagem tem que fazer um curativo diário nessa região. É um curativo limpo, tá? É considerado um curativo cirúrgico. Então, qual é o cuidado diário para isso aí? Limpar a região com soro fisiológico, passar PVPI tópico ou clorexidina, como se fosse um curativo cirúrgico, cobrir. Não pode estar puxando esse dreno, não pode, lógico. Esse dreno tem que ser mantido baixo, mais baixo do que o nível da caixa torácica, quando a pessoa estiver em pé, mais baixo do que a altura da cama, quando a pessoa estiver deitada. E a gente vê muitas vezes os pacientes passeando com eles como se fosse um cachorrinho, né? Vai levar o cachorrinho para passear, e está levando o dreno para passear. É importante que se diga que o paciente que tem um dreno de tórax, caminhar para ele ajuda a fazer o ar sair da cavidade pleural. Tá? Então, a movimentação é importante. Inclusive, se começa logo cedo a fisioterapia, justamente para movimentar essa caixa torácica e fazer com que o ar saia, também ajudado pelo movimento. Bom, agora a gente vai tratar de pneumotórax aberto. Uma área lesionada na parede torácica que possa resultar em comunicação entre o ar externo e o espaço pleural é a indicação de um pneumotórax aberto. Então, essas duas situações que eu falei anteriormente para vocês, elas não necessariamente implicam em ter uma abertura do tórax para a área exterior, para a área externa. Mas agora sim, vai ter. O pneumotórax aberto ele é causado por ferimento por arma de fogo, armas brancas, umas facas, empalamentos e raramente um trauma contuso. Raramente uma pancada chega a abrir o tórax. Na imagem a gente tem um empalamento de um galho de árvore no bebê, provavelmente decorrente de um acidente automobilístico. É preciso que se chegue numa velocidade, né, muito grande para poder o galho penetrar. Na outra imagem a gente tem ferimento por arma de fogo. No local da entrada do projétil, a gente só vê mesmo a entrada, né, do projétil e uma área de queimadura pequena ao redor. Tá? Quais são os sinais de um pneumotórax aberto? Traumatopneia, tá? Abertura superior a 2/3 do diâmetro da traqueia. Pode se transformar também em um pneumotórax hipertensivo. O tratamento é o curativo valvulado e a drenagem pleural. Curativo valvulado é isso aqui que vocês vão ver, minha gente, ó. Quando você se deparar com uma perfuração de tórax, provavelmente isso aí levou a um pneumotórax. E é um pneumotórax aberto porque tem uma perfuração. Uma das coisas que você tem que fazer é pegar um material plástico, pode ser um plástico mesmo, uma embalagem de alguma coisa, de preferência limpo, né? Contanto que seja um plástico, ou um papel alumínio. Prender, fazer um curativo de 3 pontos, como vocês estão vendo aqui na imagem,
contanto que uma das 4 áreas do curativo fique aberta, tá? A gente vai deixar uma delas aberta. Quando a pessoa inspira, o curativo não permite a entrada de ar de fora para dentro. Mas quando a pessoa expira, o curativo permite a saída do ar de dentro da cavidade pleural para fora do ambiente. Tá? Então, esse curativo ele é muito útil nas situações de emergência. É o chamado curativo valvulado. Professora, posso fazer com gaze? Não tem a mesma eficiência, porque a gaze é pano, e ela vai permitir a passagem do ar, sim, tanto na inspiração como na expiração. O que funciona mesmo é o plástico ou o papel alumínio, tá? Então, é uma coisa simples, você pode estar ajudando a salvar a vida de alguém. E se tiver mais de um lugar, vai fazendo mais de um, né? Esse é o caso de pneumotórax aberto. Hemotórax. Hemotórax é a presença de sangue na cavidade pleural. Quais são os sinais de hemotórax? Derrame pleural, uma redução ou ausência de murmúrio vesicular e maciez à percussão. Então, aquela cavidade pleural, que até agora a gente conheceu ela cheia de ar, ela pode também ser tomada, invadida por sangue, no caso de uma pancada, tá? E ela tem uma capacidade incrível de alojar sangue. Cerca de 2.500 a 3.000 ml de sangue uma caixa torácica pode comportar. Mas lembre-se que à medida que o sangue vai ocupando aquele espaço, ele vai fazendo com que os pulmões vão ficando cada vez mais comprimidos, né? Mais apertadinhos e mais comprimidos. Isso dificulta a respiração, dificulta a troca gasosa, a expansão do tórax. Quando o médico põe lá o estetoscópio, não escuta nada. Ausência de murmúrio vesicular. E maciez a percussão. Quando ele percute o tórax, é como se estivesse percutindo uma bolsa d'água. Maciço. Diferente do timpânico, que é um som oco. Qual o tratamento de um hemotórax? A conduta a ser realizada é a drenagem pleural novamente. Do mesmo jeito que o dreno de tórax drena o ar, ele drena também o sangue. Só que os drenos tubulares multiperfurados de grosso calibre e também repor para esse paciente o sangue que ele perdeu. Hemotórax maciço é o rápido acúmulo de sangue na cavidade torácica. Sinais vitais: ausência ou diminuição do murmúrio vesicular, maciez de caixa torácica, jugulares colapsadas ou engurgitadas, sinais de choque. O tratamento é reposição volêmica, né, repor volumes, acessos venosos periféricos de grosso calibre, drenagem pleural e autotransfusão. Às vezes é possível coletar esse sangue que está lá na caixa torácica e reinfundi-lo na pessoa. Fantástico, né? Vamos conhecer agora o conceito de tórax instável. O tórax instável é decorrente de múltiplas fraturas de costela, ocasionando a perda da rigidez do segmento do envoltório ósseo acometido. Veja, imagine uma pessoa que sofreu uma pancada, uma tacada com um taco de beisebol. Ou então uma voadora, pronto, é mais comum na nossa região. O fulano levou uma voadora nos peitos. Essa voadora, o cabra tinha 80 quilos, quando deu a voadora, quebrou 3, 4 costelas. Aqui quebrou 3, ó. Quebrou 2. Bom, quebrou, imediatamente deforma o tórax, né? E aí a gente vê um tórax deformado. Quando a pessoa inspira, ela puxa o ar para dentro, essa área deformada, ela sofre um abaixamento, ó. É como se ela fosse sugada para dentro, quando você inspira. Quando a pessoa expira, a
Aí, a região afetada se estufa para fora. Então, o fato desse tórax apresentar um movimento diferente do normal é o que dá a ele o nome de tórax instável. Você vê a deformação afundando e subindo conforme os movimentos de inspiração e expiração. Na inspiração, o tórax afunda, na expiração, o tórax abaula. Sinais específicos são a assimetria torácica, movimento, essa movimentação do tórax instável, essa movimentação durante a respiração, é que é o chamado movimento paradoxal do tórax. Depressão da região fraturada, a inspiração, e abaulamento, a expiração. Só um segundinho. A pessoa, lógico, sente muita dor, uma dor severa. Você vê o afundamento no tórax e você sente crepitação óssea quando você põe a mão ali na área. Crepitação óssea. Como é que eu vou explicar a crepitação óssea? Encha a sua bochecha de ar, prenda o ar e aperte com a ponta dos seus dedos, assim, ó. Essa sensação que a gente sente por baixo dos dedos, como se tivesse bolhas de ar, é o que a gente chama de crepitação, certo? Você sente as bolhas de ar embaixo da pele. Qual o tratamento? Ofertar oxigênio, analgesia e reexpandir esse pulmão, tá? Pode ser que seja necessário colocar um tubo orotraqueal nessa pessoa e até colocar ele em ventilação mecânica. O que é o tamponamento cardíaco? Ainda nos traumas torácicos, a gente pode ter um tamponamento cardíaco. Veja bem, o coração, ele é revestido por uma membrana inelástica, chamada pericárdio. O pericárdio é a membrana que recobre o coração. E o pericárdio não é elástico, ele não tem a capacidade de se distender. Se a pessoa levou uma pancada no tórax e essa pancada chegou a romper algum vasinho ali do miocárdio, das coronárias ali, pode começar a acumular um sangramento ali no músculo cardíaco. E já que o coração é recoberto pelo pericárdio, esse pericárdio, à medida que esse sangramento for se acumulando, ele não vai se expandir. Ele vai manter o sangue preso, comprimindo o músculo cardíaco. Então, ferimentos penetrantes que provocam derramamento de sangue no saco pericárdico, ocasionando restrições da atividade cardíaca, são chamados de tamponamento cardíaco. Veja, isso aqui é o pericárdio. Ele recobre o coração. É claro que ele não tem esse tamanho todo, ele fica sempre aderidozinho. Mas se na pancada um vasinho desse se romper, começa a sangrar para dentro do pericárdio. E não é o pericárdio quem vai ceder espaço, porque ele é inelástico. Quem vai ficar comprimido aqui é o próprio músculo cardíaco. Quais são os sinais específicos? Primeiro tem que ter um ferimento penetrante. Vai ser percebido também o engurgitamento da jugular, podendo estar ausente ou em consequência da hipovolemia, tá? Pulso paradoxal, que é a diminuição da amplitude do pulso à inspiração profunda. Então, já que o sangue não consegue entrar satisfatoriamente no coração, um dos primeiros sinais que você vai ver é a distensão da jugular, engurgitamento da jugular. E era para estar levando sangue para o átrio direito do coração. Ela não consegue. O sangue não consegue entrar porque tem uma pressão aqui sobre as paredes do miocárdio. Tá? Consequentemente, o coração não consegue bombear sangue adequadamente. Ele começa a falhar no trabalho dele. E essa falha, redução do trabalho dele, vai levar a uma queda da pressão arterial, levando a uma hipotensão sistêmica.
Quando o médico coloca o estetoscópio no coração com tamponamento cardíaco, ele não escuta bem as bulhas. O tum-tum, 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 não aparece com som claro. Então, chegou na emergência, o cara é experiente. A história de traumatismo torácico. O paciente vem com engurgitamento de jugular, pressão, uma queda de pressão grande, hipotensão sistêmica e abafamento de bulha, ele já vai logo suspeitando de tamponamento cardíaco. O que é que eles fazem lá na sala de emergência? Rapidamente, liberar o tamponamento. Tem que aliviar esse sangramento aí que está abaixo do pericárdio. Com uma agulha, o cirurgião penetra aqui, ó. Um cantinho do apêndice tifoide, entre o apêndice tifoide e a costela, ele pega logo rapidinho, aqui, ó, consegue penetrar no pericárdio. Vai fazendo esse procedimento acompanhando com o eletrocardiograma. Na hora que a agulha penetra o pericárdio, imediatamente ele sabe, ó, porque isso aparece registrado no eletrocardiograma, tá? Lembrem-se das aulas de eletro para poder resgatar. Então, na hora que a agulha penetra, tum, 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 imediatamente ele consegue saber que está lá, aí ele começa a aspirar. É chamada de punção de Marfan, ou pericardiocentese. Se isso não resolver, é necessário mandar o paciente para um bloco cirúrgico e fazer a devida sutura ou reparação dessa lesão cardíaca, né? Imagine você aí as facadas no coração, os tiros no coração, né, em que a pessoa conseguiu se safar, provavelmente passou por um procedimento desse tipo. Ainda para, assim, aí a gente traz aqui alguns conceitos para vocês entenderem. Punção de Marfan está entendido, né? Que é a pericardiocentese. Pericardiocentese não é toracocentese. A toracocentese é a retirada de líquido do espaço pleural. Geralmente, a toracocentese é uma punção realizada no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, ou seja, na metade da clavícula do lado traumatizado. Tá? Essa é a punção de toracocentese. Punção de Marfan, que é pericardiocentese, vocês já viram. Drenagem torácica, já vimos também, que é a inserção do dreno no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior ou média, acoplando a ele um sistema fechado sobre selo d'água. Bom, aqui tem uma lista de sinais e sintomas, principais sinais e sintomas das lesões traumáticas, tá? Para você distinguir, mas eu posso passar isso aqui para vocês num Word, acho que fica melhor, né? Eu vou extrair daqui e vou passar, tá? Mais uma vez aqui, vou passar um texto para vocês que contém isso também. Avaliação do trauma torácico. Nessa imagem, a gente vê um paciente que sofreu um trauma de tórax. Você vê nitidamente que isso aí foi o cinto de segurança do carro, né? Provavelmente um acidente de carro muito sério. E é jovem, viu? Bem jovem. Bom, avaliar fraturas de clavículas, avaliar os arcos costais superiores. Nesses casos, pode ter lesão de vias aéreas principais. O que é que se faz? Garantir uma via aérea estável, monitorizar saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oferecer oxigênio e, se for o caso, drenar o tórax. A fratura de externo, com possível lesão de grandes vasos. Monitorizar saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Oferecer oxigênio, drenar o tórax, estabilizar o paciente e acompanhar o quadro individualmente. Propedêutica. A contusão miocárdica, no caso do tamponamento cardíaco. Estabilizar o paciente, proceder à pericardiocentese,
monitorizar saturação de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, ECG, que precisa do ECG, né? Antes, durante e depois do tamponamento, oferecer oxigênio e investigar enzimas miocárdicas, porque já que há ruptura, né, e sofrimento do tecido miocárdico, é importante investigar como andam as enzimas. Nas fraturas de arcos costais, contusão pulmonar, hemotórax, pneumotórax, tórax instável. Monitorizar saturação de oxigênio, frequência cardíaca, respiratória e PA. Oferecer oxigênio, drenar o tórax, estabilizar o paciente, tratar a dor, ventilação mecânica. No trauma tóraco-abdominal com lesão esplênica, considerar a lesão nas duas cavidades e também no diafragma. Bom, gente, são muitos os problemas que podem acontecer resultantes de um trauma torácico, né? Qual o papel de um técnico de enfermagem que trabalha na emergência de um hospital? Olha, na emergência de um hospital, a gente tem ali leitos que estão prontos para atendimentos desse tipo. Então, cabe ao técnico de enfermagem, chegou no plantão, ele se certifica de que todos os equipamentos estão funcionando, de que as bandejas cirúrgicas estão ali disponíveis, esterilizadas, bandeja para drenagem do tórax, bandeja para punção de veia central, kit para intubação, carro de parada tem que estar todo abastecido, materiais, gel calibroso para acesso venoso, álcool, algodão, esparadrapo, equipos, soros diversos. Uma grande parte do nosso trabalho é manter o material funcionando, disponível e acessível, tá? Inclusive equipamentos. Porque na hora que o paciente chega, a gente corre para o paciente com o material. Tá? Então, esse seria o primeiro passo. A assistência para um paciente com trauma de tórax compreende avaliar e liberar vias aéreas com controle de coluna cervical, manual ou com colar cervical, realizar aspiração da boca com sonda de grosso calibre, pode ter sangue ou saliva na boca, retirar próteses dentárias, instalar cânula de Guedel em pacientes inconscientes, expor o tórax do paciente e observar a respiração, movimentos e qualidade da respiração pela inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção, sinais. Quando você olhar para esse tórax, que você for inspecioná-lo, o que você vai ver? Sinais de trauma, escoriações, hematomas, afundamento, vai ter um afundamento nos movimentos respiratórios, você vai ver o tórax afundando e voltando, no caso do tórax instável, né? Assimetria dos movimentos respiratórios. Na palpação, o paciente refere dor, você percebe a crepitação, o enfisema subcutâneo. Percussão, hipertimpanismo, se for pneumotórax, maciçez de caixa torácica, se for um hemotórax. Na ausculta, o murmúrio vesicular pode estar diminuído ou ausente, porque não tem expansão do parênquima pulmonar. Deve-se ofertar O2, sob catéter ou máscara. Realizar curativo valvulado, quando vocês virem que se trata de um pneumotórax aberto. Encaminhar ou providenciar a toracocentese, aí voltamos mais uma vez para a questão do material que tem que estar lá pronto, disponível. Tá? E outros tratamentos imediatos, se necessário. Manter ambu com máscara próximo, disponível. Providenciar material para intubação traqueal, se necessário. Avaliar a qualidade, frequência e regularidade do pulso. Palpar e observar a pele quanto à temperatura e coloração. Observar veias do pescoço. Realizar a punção periférica calibrosa. Prevenir hipotermia. Preparar material para drenagem torácica, se necessário. Realizar sondagem nasogástrica ou orogástrica, conforme prescrição médica.
voltar aqui para a apresentação. Bem, gente, essa foi nossa aula sobre trauma de tórax. Espero que vocês tenham gostado. O material de leitura vai estar disponível no CIGAR, bem como os exercícios referentes à aula, tá? Obrigado por terem acompanhado até aqui. Desculpem minhas falhas e até a próxima, tá? Bye, bye!